todos. Esse é o quarto, né, momento síncrono nosso da disciplina. É um desafio para mim tratar desse assunto. Na verdade, assim, quando eu apresento essa introdução à engenharia de cargas para essa disciplina, eu falo para os meus alunos, olha, aqui é um momento que eu aprendo mais do que eu ensino. Na verdade, assim, a profissão de ensinar é também de aprender, né? Porque eu aprendo muito com vocês, claro, em todos os pontos da disciplina. Claro que alguns pontos eu tenho uma maturidade maior que vocês, mas especificamente nesse ponto eu reconheço que vocês todos têm uma maturidade muito maior, né, do que a minha para tratar dessas questões. Por quê? Porque a experiência minha na indústria, e vamos dizer assim, como engenheiro de desenvolvimento, é na área de estresse, né? Engenheiro de desenvolvimento de estruturas, não engenheiro de cargas. Eu só quero posicionar isso daqui para vocês entenderem, né? Quando eu trabalhei na Embraer, né, num processo lá de certificação, a fadiga dos produtos da família, eu acho que era ERJ 195, 190, 170, 175, a gente tinha a lógica de trabalho da seguinte forma. O grupo de cargas, ele desenvolvia, vamos dizer assim, um envelope de carregamento e passava esse envelope de carregamento para a gente, não é, de estruturas, utilizar uma ferramenta de elementos finitos para fazer análise, né, seja ela estática ou a fadiga. Tá? Então, a gente recebia já esse envelope de carregamento. Eu não tive, né, oportunidade de trabalhar no setor de cargas para enxergar, vamos dizer assim, quais os modelos, né, que eles utilizam para caracterizar os casos de carga. E um outro ponto que eu quero aqui socializar com vocês foi a dificuldade de encontrar alguém para fazer uma entrevista do tipo que eu fiz com o engenheiro Tainan e o engenheiro Christian. Por quê? Porque a engenharia de cargas das fabricantes, elas é um desenvolvimento próprio, né? Então, a pessoa, né, que eu entrei em contato, ele falou assim, Wesley, impossível eu conseguir fazer uma entrevista com você dentro dessa abordagem mesmo acadêmica, porque tudo que eu vou comentar é segredo, né? É segredo da Embraer. Não tem como trazer, né, esses elementos específicos do que você, né, me colocou aqui num roteiro inicial de entrevista. Eu falei, tá, tudo bem, então vai ficar dentro do que eu imagino conhecer e que eu, na verdade, vou também amadurecendo com vocês nessas discussões que eu faço ano a ano. Teve um período letivo que tinha um aluno piloto, né? E esse aluno piloto eu falei, tá, dá essa aula, porque você vai conseguir falar com mais propriedade do que eu sobre, né, sobre esses assuntos. Mas, assim, eu poderia até, vamos dizer assim, de uma forma, eu não quero passar vergonha na frente dos meus alunos, eu vou tirar esse tópico. Mas eu acho que ele é importante dentro da lógica de um trabalho de engenheiro de estruturas, de estresse, porque minimamente você tem que entender de onde esse carregamento vem, né? Porque o que a gente vai fazer nas próximas semanas do curso é fazer a passagem da carga para a tensão, né? Então, a gente, como engenheiro de estresse, a gente quer muito, né? Ou seja, é nossa obrigação de quantificar a margem de segurança no sentido de determinar, não é? Esses fluxos, né, de tensão normal e de cisalhamento que se distribuem nos elementos estruturais principais a partir da aplicação do carregamento. Mas eu acho que é interessante também, de alguma forma, a gente entender essa lógica da introdução à engenharia de cargas. Tá? Então, veja, é uma introdução. Tá? Esse tópico, por si só, ele poderia ser uma disciplina, né? Uma disciplina de 12 semanas, onde você iria trabalhar aspectos mais minuciosos, mais detalhados, né? Que a gente vai fazer, vai dar uma visão geral. Na verdade, eu vou aqui compartilhar minha tela, só para justificar aqui, lá na página oficial da disciplina no Moodle, o tópico, né, que a gente vai focar nessa semana, nessa primeira parte
da semana. Na verdade, o que eu defini, vamos dizer assim, como elementos principais desse tópico é a definição dos tipos de carga, que a base de certificação me coloca lá, né? A gente vai fazer visitação, não sei se, né, hoje, mas aí vocês conseguem. Vocês estão craque, né? Vocês conseguiram já interagir bastante com a base de certificação, com o FA? Ficaram curiosos, pesquisaram bastante, além do subparte C? Vocês já tinham, na verdade, a pergunta, né? Vocês já tinham visitado essa base de certificação em outras disciplinas? Né? Quem puder falar, né, além de colocar aí no chat, eu agradeço. Né? Porque eu não sei, né? Tem aluno que fala, não, eu já vi, já teve outras disciplinas que eu fiz, né? Que eu visitei. Não, é essa a primeira vez. Né? Pelo menos do subparte C estrutural é a primeira vez. Tá? Mas os tópicos principais que eu quero colocar aqui, vamos dizer assim, os conceitos-chave, né? Definição do tipo de carga, né? Mas principalmente centro de gravidade, fator de carga e diagrama VN, que é diagrama velocidade fator de carga. Tá? Eu não sei se vocês todos conseguiram ver essa bateria absurda de vídeos, né, sobre essa introdução, né, porque a nota de aula, a primeira sobre esse tópico, tem 90 slides, né, e aí ficou difícil, eu tinha que fazer vídeos, né, de 20 minutos cada um para não deixar vocês, né, no tédio ali assistindo um vídeo enorme, mas é como eu falei, né, é a introdução, mas os tópicos aqui principais que eu quero, né, abordar com vocês, né, que fique pelo menos gravado na cabeça de vocês, é a definição de centro de gravidade, que é algo que vocês já estudaram, né, em dinâmica e mecânica dos sólidos, no aspecto mais geométrico, né, não no sentido físico, fator de carga e o diagrama VN. Tá? Tudo bem? Então, eu vou agora lá para os slides, e aí eu estou esperando aqui a colaboração de vocês, né? Nos slides. Esses slides eles têm uma pegada um pouco diferente lá da nota de aula para não ficar, né, repetitivo. Aqui eu vou utilizar, né, como fonte, né, para nortear essa nossa discussão o material do professor Scold, né, da UFMG. Ele tem uma publicação, Introdução às Cargas nas Aeronaves, uma publicação bem interessante que faz um resumo geral sobre os tópicos que a gente vai discutir aqui nesse final da segunda semana e na primeira parte da terceira semana de curso. O que é que vocês observam aqui em relação, vamos dizer assim, a um setor de cargas de uma dada fabricante? Qual a importância desse setor? Né? Esse setor ele interage bastante com outros setores, né, da indústria aeroespacial? É um setor interdisciplinar? O que é que vocês me falam aqui, observando, né, essa figura, essa relação? Né? Do que vocês já vivenciaram, né? Cargas é importante, claro, para a minha área, né, para o projeto estrutural, mas eu queria que alguém me explicasse, assim, porque assim, eu não sou engenheiro aeroespacial, né, nem engenheiro aeronáutico. Eu queria entender um pouquinho da influência, por exemplo, de cargas na parte de estabilidade e controle, na parte de desempenho de aeronaves. Né? Quem poderia colocar aqui uma contribuição, seja escrita, seja oral, porque eu quero aprender com vocês. Eu estou falando a verdade, gente. Né? Eu quero aprender com vocês, porque assim, eu não entendo nada, né, da área de desempenho, não entendo nada da área de aerodinâmica, não entendo nada na área de controle. Né? Mas do que a gente está vendo aqui, a gente enxerga que realmente, né, a área de cargas é uma área muito interdisciplinar. Né? Ela perpassa aí por vários setores do projeto, né, de indústria, de fabricante de produtos aeronáuticos. E eu queria que vocês me trouxessem aí, por exemplo, como cargas ela pode influenciar, por exemplo, num tópico de estabilidade e controle ou num tópico de desempenho. Quais fatores eu precisaria observar para eu ter um controle e estabilidade da minha aeronave? Ninguém?
Só, Oi. eu imagino que quando você vai fazer a distribuição de cargas dentro de uma aeronave, você tem que fazer isso de uma forma que não atrapalhe a estabilidade dela. Uhum. Obrigado, Bárbara. E você acha que essa distribuição de carga implica no passeio, por exemplo, do centro de gravidade, né, dessa aeronave, pela definição do próprio CG? Eu imagino que sim. Por exemplo, quando você tem uma aeronave de passageiros, o procedimento de distribuição de passageiros e de bagagem se dá de forma para que o centro de gravidade da aeronave não fique tão desorganizado. Legal, muito obrigado. E vocês já viram aqueles aviões lá do nosso hangar? Né, o que aconteceu na primeira visitação que teve de alunos? Que tinha uma plaquinha lá, por favor, não entrar. Eu não lembro que professor que fez essa visita. Mas teve um problema, porque eu acho que teve aluno que entrou, mudou a posição do CG da aeronave, parece que teve uma movimentação, um tombamento, quebrou alguma coisa. Né? Então a gente enxerga que realmente, né? Vai ter carga, como a Bárbara, né, colocou, né, seja de passageiros ou de mala, né? Ah, e aí a gente enxerga da definição do CG que vai ter uma mudança aí desse CG e o CG influencia, né, justamente nessa questão do controle da aeronave. Perfeito. Quem consegue me dar uma outra ligação dentro do que a gente está mostrando aqui? É claro, no projeto estrutural é óbvio, é o que a gente vai colocar aqui para vocês no curso, né? A carga, né, a nossa lógica como engenheiros estruturais é como sair da transição de carga para tensão. Né? É essa maturidade que a gente vai construir. A gente já, na verdade, iniciou essa maturidade na ótica da tensão. Né? A gente comentou para vocês na primeira semana, quando da definição anatômica dos elementos estruturais aeronáuticos, o que era responsável por resistir e transmitir o que em termos de tensão normal e fluxo de cisalhamento. Gente, eu garanto, isso vocês vão sair sabendo. Não tem gente. E isso vai entrar na cabeça de vocês, porque a gente vai comentar tantas vezes que, olha, o que é a alma de uma longarina transmite? Preponderantemente fluxo de cisalhamento. O que é que uma mesa, né, de longarina me transmite? Preponderantemente é tensão normal. O que é que uma skin de asa e fuselagem preponderantemente transmite? Ela vai transmitir fluxo de cisalhamento. Essas coisas a gente vai construir, né? A tensão fluindo, mas essa tensão ela vem da carga, tá? E aí quais são os modelos, por exemplo, de carga em asa, em fuselagem, na superfície de controle? Tudo bem, né? Esses modelos eles não vão ser tão importantes para o engenheiro de estresse, mas minimamente aqui no curso a gente vai tangenciar para que você possa fazer essa transição de carga, né, para estresse no sentido do projeto estrutural de forma tranquila. Mas ele está me colocando aqui, olha, peso, né, que foi também o que a Bárbara também comentou, né, mas aerodinâmica e propulsão tem a ver? Alguém pode me colocar alguma coisa? A distribuição das cargas aerodinâmicas você vai obter, por exemplo, o centro aerodinâmico. E o centro aerodinâmico é essencial para você calcular a estabilidade da aeronave também. Muito bom, legal, obrigado. Quem foi que deu essa contribuição? O Vitor. Obrigado, Vitor. Existe algum problema entre a posição do centro aerodinâmico e o CG do avião? Ou seja, se um está na frente do outro, se o CG está à frente, está atrás, porque o centro aerodinâmico ele está ligado ao elemento A lá, né? A asa, não é? Só que o CG do avião não obrigatoriamente está ligado ao elemento A lá. E aí, esse passeio do CG em relação ao centro aerodinâmico tem alguma coisa também? Influencia também alguma coisa? Hein? Sim, você influencia na margem estática, né? Que é o que define o quanto você consegue mudar a atitude do avião. Tá.
Perfeito. Eu agradeço também que teve um aluno que colocou, né, que eu cometi um erro, aí eu acho que não foi no vídeo 11, eu vou colocar uma observação lá, que eu, né, eu acho que confundi, né, eu acho que afagem com guinada, né, guinada é o movimento, né, lateral, né, e afagem é aquele movimento de atitude do avião, né, de mudança do ângulo de ataque do avião. E o rolamento, né, todo mundo já consegue, né, enxergar, né? Mesmo quem não é da área já sabe que é um rolamento. Perfeito, então, com essa discussão inicial aqui, a gente já enxergou a interdisciplinaridade desse tópico, a importância desse tópico para vários setores, inclusive para o nosso, né, que é o projeto estrutural. Bom, mas o que a gente vai agora começar a construir é um roteiro. Está bem similar, né, ao roteiro definido lá na nota de aula, mas eu estou trazendo aqui um outro roteiro, né, de, vamos dizer assim, nomenclaturas e conceitos importantes para que a gente possa, principalmente nesse momento síncrono aqui, fazer um exercício, né, de forma colaborativa da determinação de UCG de uma dada aeronave, que está também na nota de aula, está no material do SCODE, mas eu fiquei com bastante dúvida, porque é o mesmo exercício, só que na nota de aula, né, que eu me inspirei lá do professor Volney, eu já corrigi algumas coisas do material do SCODE, mas eu fiquei sem entender o porquê daqueles números ali, e a gente vai discutir isso daí para realmente fazer o cálculo do CG com a nossa discussão, né, fazendo o cálculo do CG, né, nas posições mais avançadas e mais anteriores do CG em relação à aeronave, mas para que a gente faça isso, a gente precisa, por exemplo, definir algumas nomenclaturas, mas vamos antes colocar aqui elementos da nossa análise, né? Análise que a gente, ou seja, a disciplina ela está dentro do âmbito da análise estática. A gente já consegue, né, enxergar, né, o que é a análise estática, ela pressupõe, não é? Diferentemente da análise dinâmica, isso vocês já sabem. O sistema de referência do avião também, né, sempre fixo no CG, também é uma coisa muito clássica de vocês. É em cima desse sistema fixo que a gente até define esses tipos de movimentação de manobra do avião, né? Seja ele afagem, guinada ou rolamento. Mas agora eu quero que vocês pesquisem rapidinho aí, ou quem souber já vai colaborando, ou vocês pesquisem na internet aí. Aqui são siglas em inglês, tá? Em relação à nomenclatura de pesos. Eu estou colocando a sigla em inglês porque possivelmente tudo que você vai fazer na fabricante, que você vai trabalhar em termos de relatório técnico, vai ser tudo em inglês, que é o que acontecia lá na Embraer. Tá? Então, eu quero que vocês me ajudem aí a definir essas nomenclaturas de peso. Eu coloquei aqui, vamos dizer assim, o endereço lá na base de certificação que comenta sobre essa nomenclatura de peso, mas eu acho que vocês facilmente conseguem enxergar, né, encontrar essas definições aí de nomenclatura de peso, né, o MTW, o que significa, o MTOW, né, a gente tem tudo aqui, é máximo, né, taxiamento, W é peso, né, e aí vocês vão me dando, né, o MTOW, o MLW, o MZFW, o OEW, né, o OEW mínimo. Então, ela está me dando a definição aí, né, do MTW, que é o peso máximo que a aeronave pode ser carregada no solo. Né, o MTOW já estão colocando aí, né, que é o peso máximo no início da corrida de decolagem. Isso, legal. Tem aí o MLW, que é o peso máximo para pouso. Né? Esse OEW, isso mesmo, né? Perfeita a tradução em inglês, né? E em português é o peso da aeronave sem carga e combustível utilizável. Tá? E o OEW mínimo é a mesma definição, só que com
É o peso da aeronave sem carga e combustível utilizável, mas com o mínimo de equipamento e tripulação para o voo a bordo. Legal, né? Então, esse O é W mínimo, aí é o peso, é o mínimo, isso. Operating Empty Weight. Legal, que é o peso da aeronave sem carga, combustível utilizável, mas com o mínimo de equipamento e tripulação para o voo a bordo. É importante essa nomenclatura, né, de pesos, por quê? Porque quando a gente for construir a determinação do CG do nosso exemplo, a gente vai ver, né, que a gente vai construindo, né, essa estrutura de se determinar o CG, ou seja, o passeio do CG, né, com posições mais à frente e mais atrás da aeronave. E quando a gente faz a caracterização do CG nesse viés, a gente vai definindo o CG a partir das nomenclaturas. Então, vai ter uma situação lá onde, né, a posição do CG para a situação, sei lá, né, MTW, MTOW. É tanto que na nota de aula a gente faz uma discussão, né, em um dos vídeos a gente faz uma discussão, né, entre, né, o passeio do CG, tá, e o passeio... comparação, na verdade, né, entre o passeio do CG, né, do próprio produto, do próprio avião, para uma condição, né, de limites estabelecidos, né, pela fabricante, né, definidos. Né? Legal. Vocês já tinham tido contato com essa nomenclatura de peso? Em qual disciplina? Desempenho? Eu tive contato na minha vida prática mesmo, porque eu sou instrutor no Campo de Marte de avião. Legal. Legal, tem um piloto aqui? Tem sim. Então vou te colocar para dar aula. Você estava lá quando a gente do Astroem foi visitar o Campo de Marte? Foi o ano passado. Ano passado? Foi numa quarta-feira, se eu não me engano? Eu acho que sim, à tarde. Que eu e a professora... Não, eu não estava, eu acho que estava. A gente foi, fez um passeio lá, né? Os alunos entraram no simulador, a gente visitou as aeronaves, né? Bem legal. Eu tentei estar lá no dia, mas não consegui, eu estava com aula na faculdade. Espero que essa disciplina possa te ajudar bastante, tá? Te amadurecer bastante. Né? Ah, sim, com certeza. Tá? Obrigado aí pela colaboração. Então vamos agora para um outro conjunto de nomenclaturas. E aqui, essas nomenclaturas de velocidades, elas são importantes também, porque a gente vai ver que na construção do diagrama VN, na base de certificação, a gente vai construir esse diagrama de velocidade e fator de carga, né, à luz da definição dessas velocidades. Tá? Então, vamos começar, e aí a gente vai pesquisar e vai, né, colocando aí a definição. Não só a tradução literal, né? Velocidade indicada, velocidade calibrada, velocidade equivalente, velocidade verdadeira, mas o que cada uma dessas velocidades elas significam. Né? Por quê? Porque eu preciso que vocês me ajudem lá na frente, quando a gente for explicar o fator de o diagrama VN, né? Por que o diagrama VN ele tem que ter, não é, V, velocidade e fator de carga, né? Fator de carga, a gente vai definir, não é, uma constante associada à manobrabilidade do avião. Uma outra definição, uma constante, né, que pode ser determinada pela razão entre todas as forças no mandado da direção da aeronave menos o peso sobre o peso. Tá? Pode ter uma outra definição, né? Um fator multiplicador que define cargas em função do peso, né? Impossível, né? Eu fiz essa discussão até ontem na disciplina de mecânica de sólidos, né? Porque eu comecei a trabalhar com eles o tópico de ações e esforços em estruturas. Né? Ações são as cargas. E os esforços, a gente vai ver, né? Esforço normal, força cortante, momento fletor, momento torsor, para depois enxergar, na verdade, as tensões. Né? Tanto esforços quanto tensões são a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente. Tá? Eu sempre gosto de dar essa definição para o aluno, né? Muitas vezes eu
O aluno, tensão. O que é tensão, professor? É a razão entre carga sobre área, é aquela no limite, né, quando a área tende a zero. Mas o aluno não tem uma definição palpável, né? Tipo, o que é isso, né? É algo tão assim, né, que eu não consigo enxergar. E aí eu tento trazer essa definição para ele. Olha, gente, tensão é a única forma de você conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente, né, a nível de ponto na estrutura. E aí, né, eu comecei a discutir com eles. Olha, carga, vamos lá. Um engenheiro, ele consegue projetar, né, ou ele consegue modelar, na verdade, todo o conjunto de carregamentos que um dado produto, né, vai vivenciar na sua vida útil, né? Aí fiz essa discussão. Aí falaram, não, professor. Aí eu coloquei, por exemplo, uma bicicleta. Você já sabe previamente quantos tombos aquela bicicleta vai, né, vivenciar, qual o peso da pessoa ou das pessoas que vão usar aquela bicicleta, né, por quantos buracos aquela bicicleta vai passar. Não, ninguém tem isso efetivamente. Mas nós, engenheiros, deixamos de projetar bicicleta, avião, trem, edifícios? Não, a gente projeta. Então, de alguma forma, a gente tem que ter modelos, né, de carregamento que me deem segurança no projeto e que, por um outro lado, tenha um viés econômico, né? Porque ninguém vai pensar num modelo de carregamento de tal forma que torne o seu produto economicamente inviável. Foi o caso que eu falei para eles lá. As Torres Gêmeas. Os engenheiros das Torres Gêmeas não projetou lá uma carga de impacto de 2 aeronaves nas torres, né? Não foi feito esse tipo de análise, tá? Então, de alguma forma, a gente vai ter que traduzir, a fabricante vai ter que traduzir aí, a partir de um envelope, né, crítico, casos de carga. E o envelope que a gente utiliza aqui na nossa engenharia é esse diagrama VN, que é um diagrama de velocidade e fator de carga, né? Velocidade no X e fator de carga no Y. Esse fator de carga, como eu comentei com vocês, a gente vai dar a definição mais à frente, mas isso aqui só para justificar com essa discussão que a gente está fazendo aqui em relação às velocidades. Esse fator de carga, ele é uma constante que ele multiplica, né, em função do peso, que ele multiplica, né, justamente o peso, para a gente conseguir quantificar a carga num dado elemento estrutural. Por exemplo, num voo reto nivelado, a asa, ela tem, né, como carga a sustentação, e a sustentação, na verdade, aí é o próprio peso da aeronave. Então, o fator de carga aí vai ser 1. É essa constante, porque como eu já comentei com vocês, o fator de carga ele pode ser calculado a partir da razão entre todas as forças numa dada direção. Por exemplo, na direção Z do avião, para essa situação de voo reto e nivelado, todas as forças na direção Z, né, reto e nivelado sem aceleração, menos o peso, é só a sustentação, né? Menos o peso, ou seja, eu descarto o peso, né, porque o peso está na direção Z do avião, então é o somatório de todas as forças, nesse caso na direção Z, que é a própria sustentação, dividido pelo peso. Ora, mas num voo reto e nivelado sem aceleração em Z, a sustentação é igual ao peso, por conta do equilíbrio. Então o fator de carga aí é 1. Mas se eu aplicar uma dada manobra, eu posso excitar fatores de carga maior do que 1. E, consequentemente, aí eu vou ter, por exemplo, na minha asa do avião, não mais, né, o valor do peso. Se o fator de carga for 2, por exemplo, a sustentação vai ser 2, né, W, 2 vezes o peso. Tá? Perfeito? Então, no caso aí, a gente não consegue caracterizar, né, na verdade, todos os casos de carga que a aeronave vai vivenciar na sua vida útil, e a base de certificação me traz um envelope de carregamento possível, ou seja, um envelope onde esses casos de carga eles estão ali presentes, ou seja, a fabricante é que vai caracterizar esses casos de carga, e esse envelope é caracterizado, na verdade, pelo fator de carga e velocidade. E várias dessas velocidades, elas estão descritas não nessas aqui, né? Nas velocidades estruturais. Mas essas velocidades aqui, elas são importantes porque
cada diagrama VN desse, ele precisa ter indicação de qual velocidade está associada à caracterização daquele diagrama VN. E é nesse ponto que eu quero que vocês me ajudem. Né? Qual vai ser a diferença, né, de uma condição de diagrama VN com a velocidade sendo caracterizada como velocidade verdadeira? E se eu tiver um diagrama VN com a velocidade lá definida como a velocidade equivalente ou a calibrada? Né? Vamos lá dar a definição dessas velocidades aí. A velocidade indicada, o que seria? Quem consegue me colaborar com essas definições? Lá no local, Rafael. Legal. Essas não são as velocidades estruturais, tá? Que estão associadas ao diagrama VN. Mas essas velocidades, elas são importantes porque no diagrama VN, a gente vai ver embaixo, sempre no diagrama VN, né, como que aquelas velocidades estruturais elas foram definidas. Se elas foram definidas no viés de velocidade indicada, calibrada, equivalente. A indicada é a lida no velocímetro da aeronave. Qual é o sensor, né, que tem um sensor na aeronave? Legal. Foi isso que você explicou para os alunos, Bárbara? Lá no Astroem? Então, tinha uma das perguntas que era justamente qual era a pressão sentida pelo avião, e muitos responderam qual era a pressão sentida pelo tubo de pitot. Uhum. Aí eu tive que explicar que a pressão que está agindo sobre o avião seria a pressão total, mas o tubo de Pitot ele serve para medir a pressão estática e dar uma velocidade relativa do avião. Perfeito. E a velocidade calibrada? Vocês não deixem só o coitado do Rafael trabalhando, não. Muito legal, né, que o Rafael ele já está colocando, né, as siglas dessas velocidades que elas estão no próximo slide ali, que vai nos ajudar a fazer a ligação, né, ou seja, né, como eu obtenho uma a partir da outra. Então, o Rafael está colocando que a calibrada é a indicada corrigida para erros de posicionamento e indicação do instrumento. E a equivalente? É a calibrada, corrigida para o erro de compressibilidade. E a true, e a verdadeira? É a velocidade da aeronave em relação, né, à massa de ar. Rafael, você poderia ajudar aqui, a todos aqui, inclusive eu, né? Quando eu fui montando essas notas de aula, principalmente no diagrama VN, lá, e até na própria nota de aula ele me comenta isso, a questão, né, das velocidades. Eu encontro alguns diagramas VN com velocidade verdadeira, mas já encontrei alguns diagramas VN com a velocidade, eu acho que equivalente. No seu dia a dia, né, o que é mais comum? Né? Porque a gente entende que para uma situação de altitude você tem mudança da densidade, né, da massa de ar, da massa específica lá do ar, e as coisas todas mudam. E aí, muitas vezes também, eu enxergo esse diagrama VN
com uma dada altitude, né? Como se fosse, sei lá, será que a altitude máxima que o piloto pode levar esse avião para que ele permaneça, né, dentro sempre do envelope, né, de carregamento possível, representado pelo diagrama VN? Eu posso até colocar aqui, deixa eu colocar aqui, eu vou projetar a nota de aula para vocês, lá quando a gente comenta sobre diagrama VN. Tá vendo que aqui tem true, velocidade verdadeira, e aqui tá vendo altitude, a nível do mar, né? Configuração, né, clean. Mas deixa eu colocar aqui, né, esses comentários gerais. Eu estou antecipando. Ele me fala aqui, olha, a velocidade indicada é utilizada uma vez que todas as cargas são proporcionais. Caso a velocidade indicada seja empregada, o diagrama VN será o mesmo para qualquer altitude, né? Caso os efeitos de compressibilidade são considerados, esses dependem da velocidade real e não da indicada. Então, quando eu tiver, na verdade, a true, né, definida aqui no diagrama VN, eu obrigatoriamente preciso da altitude associada àquele diagrama VN. Estou falando besteira ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo, porque a velocidade aerodinâmica, a VA, ela vai variar conforme a nossa altitude. Então, considerando a atmosfera ISA, no nível do mar, VI igual a VA. Mas conforme a gente sobe, se a gente subir com uma VI constante, a nossa VA aumenta na relação de 2% da VI a cada 1.000 pés. Entendi. Uhum. Então, na verdade, o que ele comenta aqui em relação, né, a esses comentários gerais, ok. Seria mais interessante caracterizar um diagrama VN em cima da velocidade indicada. Em velocidade indicada, você não precisaria informar qual que é a altitude que você está. Ou seja... Perfeito, completo, desculpe. Não, isso que eu vou falar agora, coisas que eu, né, fui formulando na minha mente ao longo desses anos, né? Então, por exemplo, a velocidade indicada, que a gente vê no nosso velocímetro, é aquilo que vem do nosso tubo de Pitot, e o velocímetro tem ele faz a diferença, pressão total, pressão estática, e vai indicar isso como sendo pressão dinâmica, velocidade da aeronave. Uhum. Então, de certa forma, são as moléculas de ar da atmosfera que estão entrando, batendo no tubo de Pitot e fazendo essa pressão. E são essas mesmas moléculas que estão escoando nas asas da aeronave. Então, por exemplo, se eu estou numa altitude mais elevada, com a mesma VI do que no nível do mar, a densidade do ar é menor. Uhum. O ar é mais rarefeito. Então, eu tenho menos moléculas de ar, de um jeito menos formal, menos moléculas de ar batendo, entrando no tubo de Pitot. Então, consequentemente, tenho menos moléculas de ar escoando na minha asa. Mas a velocidade indicada vai ser a mesma, apesar da aerodinâmica ser maior em altitudes mais elevadas. Porque o piloto precisa saber da velocidade, porque ele tem que saber que uma dada manobra, ele pode excitar um fator de carga, e esse fator de carga, né, velocidade, se esse ponto está fora, ele pode estolar ou, né, destruir a aeronave estruturalmente. Agora faz sentido, né, porque a indicada é lida pelo tubo de Pitot, essa informação ele não precisa ficar ali processando na cabeça dele, não é? Tipo, né, qual é a velocidade realmente que eu estou excitando na aeronave, né? Agora, sim, exatamente. Tá fazendo mais sentido agora na minha cabeça. E para todo mundo aí? Eu sei que, não sei se todos ainda conseguem enxergar essa questão do diagrama VN, a gente chega lá já, mas a gente volta a essa lógica, né, construída, né, da relação entre... Porque assim, gente, manobra é uma carga induzida pelo piloto, né, diferentemente de cargas de rajada, né, que aí é a atmosfera, né, é natureza. Mas o piloto, ele vai, né, dar uma guinada, ele vai dar um rolamento, ele vai dar uma afagem, né? Ele vai manobrar o avião, e essa manobra do avião, ele vai excitar um fator de carga. Claro, e a manobra ele executa com uma dada velocidade. E dentro da lógica de
caracterizar casos de carga, né, para a nossa análise estática, né, essa lógica é fundamentada no diagrama VN. A gente não chegou ainda nele, mas a gente está trazendo elementos, né, que foi lá a nomenclatura de peso para a definição de CG, e agora essa nomenclatura de velocidade, que não são as velocidades estruturais ainda, para caracterizar o outro conceito-chave, que é o diagrama VN. Vamos aqui para... Muito obrigado, Rafael. Vamos aqui para essa figura, né, que me mostra a relação entre todas essas velocidades. Esse Q aqui, Rafael, seria a velocidade de mergulho? Esse que eu entendo como sendo a pressão dinâmica. A pressão dinâmica, não é? É porque aqui ele colocou P e aqui foi Q. Eu acho que aqui deve ser P mesmo, né? Mostra de novo onde é que está o P. Desculpa que eu não vi. Ele está aqui, tá vendo, no centro? O quê? Sim. É porque aqui tem, né? A indicada, né? Leitura do instrumento, correção de posição, a calibrada, compressibilidade, não é? A equivalente. Aí o M é o número de Mach, deve ser, né? Sim. Aí tem essa true. Aí ele me define aqui esse sigma aqui, que é a razão entre, né, o ρ e a densidade do ar a nível do mar. Aí tem esse θ aqui, que é a razão entre T e a temperatura a nível do mar. Aí tem esse P aqui, né, que é ρRT. Aí tem esse delta aqui, né, que é P. E aí esse Q sobrou. Né, lá na bibliografia do Scold, aí eu fiquei sem entender, né, o que nessa figura. Alguém consegue enxergar, né, o que seria esse que aqui? Eu enxergo o que como sendo a pressão dinâmica mesmo, meio de ρ quadrado. Tá, então pressão não tem nada a ver com essas expressões aqui, ou tem? Embaixo. É que provavelmente a pressão dinâmica já tinha definido antes, aí talvez por isso que não apareceu aí embaixo. Perfeito, pode ser, eu vou ver no material. Então isso daqui seria pressão aerodinâmica, pressão dinâmica, é isso? Dinâmica. É. Perfeito, obrigado, gente. E aí eu vou deixar algumas questões que a própria bibliografia me traz, né, para vocês depois responderem. Não precisa ser agora, para a gente não atrasar muito, porque eu já estou vendo que já tem 1 hora de aula e eu preciso trabalhar, né, o exercício de CG e trabalhar fortemente o conceito de fator de carga aqui com vocês, né, esses são os mais importantes. Mas se a resposta for rápida, podemos aqui, né, aproveitar o momento. Dado um valor de true speed, calcular a equivalente speed em função da altitude de voo. Consegue-se fazer isso a partir da observação aqui dessas relações? Eu acho que sim. Né? E uma outra questão que ele me coloca, são 3 na verdade, essa segunda. Pensando em termos subsônicos e com instrumentos perfeitos, por que é vantajoso informar a velocidade equivalente ao piloto ao invés de informar a velocidade real? Dá para responder, Rafael? Ou é muita pressão? Ou você prefere um tempo? Essa questão 2, acho que dá para responder melhor, sim. É aquilo que eu tinha comentado. Se a gente considerar em termos subsônicos, então a gente pode aproximar a equivalente como se fosse a calibrada. Em instrumento perfeito, a calibrada como se fosse a indicada. Então, quando ele pergunta por que é vantajoso informar a equivalente, ou seja, na verdade, a indicada, ao invés de informar a aerodinâmica real, aquilo que eu comentei. 100 nós ao nível de indicada vão ser 100 nós a 5.000 pés de altitude indicada. Mas AVA no nível do mar vão ser 100 nós. AVA a 5.000 pés, na atmosfera padrão, vão ser de 110 nós. É aquilo que interessa, por exemplo, falando de stall. Quando tiver uma certa quantidade de moléculas por segundo, por exemplo, passando na minha superfície, passando na minha asa, aquela quantidade para menos, eu vou estolar a aeronave, de modo mais prático, assim. Então, se eu estou numa altitude mais elevada, se a minha densidade é menor, para eu ter a mesma quantidade de moléculas passando, a minha velocidade tem que ser maior.
Só que essa velocidade que tem que ser maior é a aerodinâmica. Então a velocidade aerodinâmica de stall lá em cima vai ser diferente da aerodinâmica de stall embaixo. Enquanto que a indicada vai acabar sendo a mesma, porque o velocímetro ele entende essa diferença de densidade do ar e velocidade, ele vai te dar o mesmo valor de velocidade indicada embaixo em relação a... Deixa eu reformular, ficou meio confuso, eu acho. Embaixo eu tenho menos ρ, embaixo eu tenho mais ρ, eu vou ter menos velocidade aerodinâmica. Em cima, se eu tenho menos ρ, eu vou ter mais velocidade aerodinâmica. Só que o velocímetro entende isso como sendo a mesma velocidade indicada. Então, apesar de eu ter menos VA embaixo, mais VA em cima, lendo no velocímetro, a AVI vai ser a mesma. Acho que ficou um pouquinho mais clara essa segunda explicação. Perfeito. Depois, quando você tiver um tempinho, aí você formaliza, tá, isso daqui, né, para que depois a gente consiga reestudar, revisitar esse material e outras pessoas também colocarem o seu ponto de vista, se concordam ou não concordam com o Rafael, e a gente vai, né, construindo isso daí junto. Mas o Rafael está nos ajudando bastante. E em relação a essa terceira questão, tendo em vista diferentes formas de medir a velocidade do ar, como deve ser feito o cálculo do número de Mach de uma aeronave? Eu acho que tem bastante gente que consegue responder isso, né? Que vocês todos são craques aí. Todos fizeram aerodinâmica? O número de Mach, a gente viu em dinâmica de gases, que é antiga Mach Flow avançado. A gente mede a velocidade da aeronave sobre a velocidade do som daquela altitude. Perfeito. Ok. Obrigado, Bárbara, pela colaboração. Vamos lá. Então, a gente agora entra numa lógica mais, vamos dizer assim, vinculada à parte de aplicação estrutural, né? Ou seja, como a gente sai das condições normativas. Isso daqui, olha, eu peço que vocês revisitem a base de certificação. Vocês vão ver que o subparte C, ele, na verdade, fortemente é a apresentação de várias condições de carregamento. No caso, o nosso avião é um avião de transporte regular de carga e passageiro. A gente não vai ter, por exemplo, como avião militar, uma lógica de manobras assimétricas, agressivas. Tá? Tem os casos de carga que a base de certificação me pede que a fabricante caracterize, analise, né, comprove. Só que a gente sai, né, vamos dizer assim, dessa situação normativa, né, ou seja, a partir do diagrama VN, que a própria base de certificação me apresenta, dentro das definições lá das velocidades estruturais, que vai ser o próximo ponto, a gente parte para as cargas nos componentes. Ou seja, como a gente sai da situação geral para as cargas nos componentes e depois sai dessas cargas nos componentes para a determinação dos esforços, ou seja, como é que a gente enxerga o efeito do carregamento externo internamente a nível de seção transversal, né? Que é o que a gente precisa enxergar. E, na verdade, a gente vai mais além, né? Nós, aqui nessa disciplina, a gente quer enxergar como é que a gente sai daqui para o nível do efeito do carregamento externo no ponto da estrutura, na definição, né, explícita em termos de tensão normal e tensão de cisalhamento. E aqui a gente tem aqui a definição clássica, né, da situação, né, de efeito estático, que é o que o nosso normativo, lá, nossa base de certificação, a gente está enxergando, e a questão dos efeitos dinâmicos, que aí vocês estudam em outras disciplinas, né, como vibrações não linear. Tem outra disciplina que trata sobre isso? Dinâmica, né, que vocês amam. Né? Eu acho que é esse o conjunto de disciplinas que vocês têm aí, que estudam aspectos, né, do comportamento, né, dinâmico de cargas, né, variando no tempo, ou seja, os efeitos, né, dinâmicos.
Perfeito. E para a gente agora, né, depois, né, a gente vai fazer essa definição das velocidades estruturais e aí a gente vai para a parte prática, né, para o exercício lá de CG e depois a gente tenta discutir fator de carga e diagrama VN. Se não der tempo, a gente vai discutir isso no próximo momento síncrono. Agora eu quero também uma colaboração de vocês, claro. Aqui, ó, onde é que vocês podem encontrar essa informação? Ó, aqui, ó, tá? Na base de certificação. Busquem aí, tá? Deixa eu... E aí vocês vão me dando aqui essas definições. O que é a velocidade de cruzeiro, o que é a velocidade de mergulho. São essas velocidades que a base de certificação me apresenta e que vão estar definidas no meu diagrama VN. Eu preciso entender, né, a definição dessas velocidades que são, né, denominadas de velocidades estruturais. Como eu comentei, né, olha, cuidado, no diagrama VN, a gente vai ter lá a definição dela como indicada, como true, né? A gente já viu na nossa discussão que é mais interessante realmente ter a velocidade indicada, que é a velocidade lá que vem do tubo de Pitot, para o piloto não ficar maluco, né? Que ele sabe, né, que ele vai ter que excitar uma dada velocidade, que a partir de uma dada velocidade, uma dada manobra, ele vai excitar um fator de carga, e esse fator de carga não pode estar fora do envelope, né, do diagrama VN. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouquinho, né, conseguir definir essas velocidades estruturais. O que seria a velocidade de cruzeiro? Não deixe só o Rafael trabalhando. Vamos aí pesquisar aqui, ó. Se vocês entrarem aqui, deixa eu pegar aqui o endereço. Vocês vão ver essas velocidades definidas, ou citadas, né, na verdade, na base de certificação. Né? Então, tá vendo aqui, ó, as velocidades de projeto, tá vendo? Ó, velocidade VC, velocidade de cruzeiro, e aí o normativo dessa base de certificação, ele me coloca, velocidade de mergulho, né? A definição, que é que ela me coloca, né? A velocidade de manobra, tá? A velocidade de flap, né? A velocidade de stall, tá? Essas coisas a gente precisa, de alguma forma, né, conseguir definir cada uma delas para a gente ter segurança na leitura, né, na interpretação do diagrama VN. Ninguém? Então, eu vou colocar aqui uma definição, tá, da velocidade de cruzeiro, enquanto vocês buscam aí a definição dessas outras velocidades. Ele fala assim, olha, do ponto de vista estrutural, deixa eu colocar aqui para baixo para ver se ele vai ficar pequenininho assim, depois do ponto de vista estrutural, ela é determinada, né, atendendo, é o que eu acabei de mostrar para vocês, os requisitos normativos. Então, para essa base de certificação, eu preciso enxergar, né, quais são os condicionantes, ou seja, qual a expressão utilizada para se caracterizar, né, essa velocidade de cruzeiro, de forma englobar a velocidade máxima desejada em operação normal com flaps recolhidos. Quem encontrar uma definição melhor, pode colocar aqui também. Assim, a aeronave em operação não deve ultrapassar esta
velocidade, seja em cruzeiro, subida ou descida. Deixa eu pegar aqui isso daqui. Deixa eu salvar. Deixa eu... Velocidade de mergulho. Deixa eu colocar aqui uma outra transparência. Para trazer esses elementos. Vitor está colaborando. Vamos lá. Deixa eu trazer essas outras aqui. Para dar espaço. Para organizar, vou colocar isso aqui para baixo. Para quem está confuso, nossa, o professor está trazendo um monte de nomenclatura, isso tudo está queimando os meus neurônios. Já já a gente vai conseguir, por exemplo, para essas velocidades, integrar tudo isso, né, no diagrama VN. É a velocidade máxima acima da qual a aeronave não deve voar, usualmente obtida em mergulho devido à impossibilidade dos motores fornecer a potência máxima para tal voo nivelado. E essa velocidade de manobra aqui? Alguém ajuda? E no próximo slide, né? Velocidade de flap, né? Velocidade de rajada, velocidade de stall. Vamos deixando aí, né? Para a gente não... para não ficar tão monótono, eu vou deixar, né, essas definições aí de tal forma que vocês terminem, né, e colaborem aqui com essas definições, amadureçam essas nomenclaturas de velocidades estruturais. Né, elas estão todas aqui, né, definidas na base de certificação. Eu preciso me preocupar em entender cada uma delas, porque o que a gente vai, né, ver aqui, né, no diagrama VN, só vai fazer sentido se a gente entender essas velocidades. Já que a gente já está aqui no diagrama VN, vamos utilizar, né, vamos sair desse, né, vamos aplicar, né, vamos debater sobre esse tópico, sobre esse conceito-chave, e depois a gente utiliza essa hora restante final aí para resolver o exercício de CG, tá? Então, vamos discutir aqui a questão de fator de carga, né? Fator de carga, velocidade, caracterizando aqui o diagrama VN. Essa figura aqui, fator de carga e velocidade. Essa figura aqui eu tirei, foi da base de certificação. Tudo bem? Então, a base de certificação, ele me apresenta esse diagrama VN de manobra, porque a gente tem um diagrama de rajada. Eu quero que vocês pesquisem algo relacionado a isso. Eu não consegui encontrar nada, né, que me obrigue, né, essa questão na base de certificação de a gente construir o diagrama de rajada, mas comumente eu apresento para o aluno toda a metodologia de se construir o diagrama VN de manobra e de rajada. Tá? Esse diagrama daqui, ele me representa o envelope, né, crítico, que possivelmente a fabricante vai caracterizar os casos de carga que ele vai utilizar lá, por exemplo, na análise estrutural.
No final da aula, né, 3A, da nota de aula 3A, né, do curso, a gente mostra, por exemplo, a caracterização de casos de carga para uma situação lá de Vant, né? Ele me dá lá, vamos dizer assim, o passo a passo de como se estabelecer casos de carga críticos a partir do diagrama VN. Uma outra coisa que a gente vai começar a discutir na próxima semana é o que, na verdade, quais são, né, na verdade, as situações críticas, né, desse diagrama VN e o que cada uma dessas situações implica, por exemplo, na asa, em termos de flexão, né, seja no flexão, ou seja, de flexão, né, tração e compressão, tanto no extradorso quanto no intradorso, né, e tração e compressão, bordo de ataque e bordo de fuga. Tá? Isso a gente discute próxima semana, para não encher, né, demasiadamente aqui a aula de informação. O que eu quero aqui colocar para vocês é justamente essa lógica, né, que o piloto ele tem que se preocupar, né, com a velocidade, né, que está sendo excitada no avião e a manobra que ele faz, qual o fator de carga que ele cita. Fator de carga, como eu já falei, como eu já comentei, o fator de carga N aqui, ó, né, esse elemento aqui, é a razão, deixa eu pegar aqui a definição, né, ó, fator de carga, só para formalizar aqui com vocês. Fator de carga, né, é a resultante das forças externas atuantes no avião, né, sem o peso, numa dada direção pelo próprio peso. Ou seja, vamos enxergar aqui essa definição por essa expressão. Somatória das forças externas numa dada direção, exceto o peso sobre o peso. O normativo, né, a base de certificação, ele me limita valores de fator de carga positivo e negativo, tá? Com base em experiência. Por exemplo, no caso do avião de combate, um piloto ele pode excitar no máximo, dentro das suas manobras, um fator de carga, né, 9. Alguém poderia me explicar o porquê esse limite aqui de 9 para os aviões de combate? Vocês acham que acima de 9G o ser humano suporta? Possivelmente o piloto já desmaiou, né? Se ele citou um fator de carga aí acima desse valor, possivelmente ele já desmaiou. Então vai nesse sentido. Então, recuperando, né, é uma constante associada à manobrabilidade do avião. Ela pode ser determinada, né, em função, né, do peso, que é o que a gente vai comumente apresentar, em função também da aceleração da gravidade, por tabela. E uma das definições é essa, ou seja, a definição mais fácil para a gente aplicar e calcular essas constantes. A gente já sabe que essas constantes elas são definidas no diagrama VN normativamente, elas estão aqui, ó, ela tem um range, veja aqui que eu tirei essa figura, né, da base de certificação, ou seja, né, para a FA 25 eu tenho aqui no máximo 3 positivo e no mínimo no negativo aqui, menos 1. Eu sei que o piloto, numa dada velocidade, por exemplo, ele não pode excitar, né, para uma dada manobra, um fator de carga, né, maior que 3, por exemplo. Porque se esse ponto estiver aqui, eu vou ter, ou aqui embaixo, eu vou ter problemas estruturais. Isso a gente discute, né, mais no próximo momento síncrono. Se eu tiver aqui, por exemplo, né, num ponto, né, fora aqui dessa situação aqui de mergulho, vou ter problemas também estruturais. E se eu tiver numa manobra, numa dada velocidade, excitando um fator de carga, por exemplo, acima desse ponto, né, da curva definido por essas equações aqui quadráticas, eu vou ter problema de stall. Né? Essas curvas aqui elas são curvas governadas pela aerodinâmica e essas outras duas curvas aqui governadas pelo estrutural. Tudo bem? Então, a gente trabalha um pouquinho mais na próxima aula essa questão do fator de carga, fazendo essa passagem de carga para tensão, né? Nos 4 pontos críticos aqui,
Ou seja, que são 4 casos, né, 4 casos de carga que obrigatoriamente você precisa avaliar. É claro que as fabricantes elas vão posicionar os casos de carga críticos contornando, né, aqui o diagrama VN, tá? Para caracterizar os diversos casos de carga que uma dada fabricante ali desenvolveu. E só para, antes da gente entrar no exercício de CG, eu queria mostrar para vocês aqui algumas situações, né, de cálculo de fator de carga. Isso aí eu já mostrei lá no vídeo, mas vale a pena reforçar aqui. Veja que eu tenho uma situação aqui de voo nivelado, acelerado em Z e acelerado em X. Qual é a definição de fator de carga? Fator de carga é o somatório das forças numa dada direção, menos o peso sobre o peso. Então, o que é que ele fez aqui, por exemplo, para calcular o fator de carga na direção Z? Veja, quais são as forças na direção Z que eu tenho? Eu tenho, como eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força inicial, né, na direção Z eu tenho peso, e aqui eu estou colocando a resultante das forças na direção Z, que é a resultante das forças na direção Z, né, relacionadas à aerodinâmica da asa. Então, é justamente isso que eu vou pegar. Né? Eu vou pegar as resultantes dessas forças na direção Z, menos o peso sobre o peso. Veja, as resultantes das forças na direção Z é dado justamente por FZA. Então, FZA vai ser quem? É W mais a inicial. Né? Eu passo o W para cá. Está ela aqui. Né? Menos o peso, né? Não preciso, porque o peso também está na direção Z, mas eu não considero, tá? Sobre o peso. Então, essa relação aqui, ela me dá 1 mais AZ sobre G. Tá? Colocando isso aqui em função de aceleração. Ou seja, para eu caracterizar o fator de carga numa manobra, numa situação, né, de aceleração, eu preciso do sensor acelerômetro para caracterizar a aceleração em Z e, consequentemente, saber o fator de carga nessa direção. Qual é o problema recorrente da nossa equipe de aerodesign? Geralmente eles fazem, né, o projeto deles com base num diagrama VN para um fator de carga que não é o real da manobra, né, da competição. E aí o que eu recorrentemente falo para eles? Vocês têm que ter acelerômetro para vocês aí evoluir o projeto no sentido de capturar a aceleração, né, que vocês desenvolvem e, consequentemente, enxergar qual é o fator de carga excitado na manobra da competição que vocês fazem. Né? A manobra recorrente da competição, para que vocês trabalhem num diagrama VN mais realista do produto de vocês, porque eles estão utilizando, por exemplo, um diagrama VN de avião de transporte de carga e passageiro para projetar e fundamentar as cargas que vão, né, ser aplicadas lá nos elementos estruturais do avião radiocontrolado. Vai estar lá muito, né, a favor da segurança. Né? Tudo bem? Então, vamos lá, um outro caso aqui, né? O caso na direção X é a mesma coisa, somatória das forças na direção X menos o peso sobre o peso. Então, eu tenho aqui justamente esse somatório, seguindo uma lógica aí de sistema de coordenada. Claro que o peso não entra, né? Porque é o somatório de todas as forças numa dada direção menos o peso sobre o peso, seja a direção qualquer. E com essa expressão aqui, eu consigo caracterizar aqui o fator de carga na direção X. E aí, a própria nota de aula mostra todas as outras situações. Se eu não tiver o voo acelerado, né, nem na direção X, nem na direção Z, o que é que acontece? Nesse caso aqui, foi aquela situação que eu comentei, né, que o fator de carga ele é 1, ou seja, a sustentação é igual ao peso. Vamos amadurecendo, né, esse conceito de fator de carga, a questão do diagrama VN, a interpretação dela. Né? Vocês vão ter a possibilidade de, pelo menos, um dos grupos de desenvolver o diagrama VN para uma dada aeronave. Na nota de aula, nessa nota de aula aqui, tem o passo a passo, né, da caracterização do diagrama VN para uma dada situação. Eu peço que vocês façam. E o que a gente vai agora reproduzir aqui
para a nossa aula é justamente reproduzir esse exercício da nota de aula, que é a determinação do passeio do CG, em termos, né, da porcentagem da corda aerodinâmica média desse problema daqui. Tá? Esse problema também está lá descrito no livro do Skold, mas eu fiquei com bastante dúvida em relação ao que o professor Volney colocou e o professor Skold colocou, né, para o cálculo da determinação do passeio desse CG, e eu quero discutir isso com vocês, e aí a gente termina esse momento síncrono. Tá? Eu coloquei todas essas informações aqui, ó, nessa planilha, então eu peço que vocês venham para essa planilha agora, para a gente colaborar. Tá? E isso daqui também vai ter relação com aquelas nomenclaturas de peso que a gente definiu lá no início do momento síncrono. Então, nessas figuras aqui primeiras, são as figuras que eu tirei lá do material do Skold. E deixa eu colocar aqui. Ó, né? Essa figura, né, que é a que está lá também na nota de aula, né, a posição dos componentes da aeronave, ele me dá aqui algumas informações, né, a corda aerodinâmica média, né, que é o C/1.295, a corda média aerodinâmica, né, que é esse XC/1.502, porque ele vai fazer a determinação da posição do CG e depois calcula em relação à porcentagem da corda média aerodinâmica. Na nota de aula tem explicação, né, do porquê, né, ser feito isso. É uma coisa clássica, né? Pelo menos é o que eu li nos livros, né? É muito clássico, né, porque falam que ela é bastante explicativa sobre os aspectos de estabilidade e controle. Eu acho que teve muito a ver aquilo que eu comentei, né? A posição do centro de gravidade em relação a aerodinâmica da asa ali, né? Deve ser por isso. Peso vazio, posição do centro de gravidade em peso vazio, está aqui, não é? Que é esse elemento 1.708. O combustível mínimo, ele me deu 25,9 litros. O óleo mínimo, ele me deu. E o combustível, ele me deu isso daqui. Gente, com essa informação aqui, eu consigo a densidade desse combustível? Alguém pode me responder? O que é esse AV gás aqui 100? É um combustível aeronáutico? Tem uma nomenclatura padronizada? Alguém pode me responder? É a gasolina que a gente usa na aviação, no AVGás. AVGás? E aí, a gente específico. tem a densidade dela, porque assim, ele está me dando litros e depois a gente vai transformar isso em peso, né? Em massa, em quilo. E aí eu quero que a gente confira essas contas, tá? Porque eu vi algumas incoerências e a gente vai construir isso de tal forma da gente tirar essa incoerência que eu vi no material lá do Skold e algumas coisas lá também que estão no exercício lá, esse mesmo exercício colocado lá nas notas de aula do professor Volney. Tem, Rafael, ou não? Eu vou pegar o valor aqui certinho para você, para não falar o valor errado. É 0.7, não sei, 7578. Vou colocar aqui 0.7. Vou deixar aqui. Eu vou confirmar a outra casa desse. Tá, ou depois você coloca aqui em algum lugar para a gente. Vocês vão entender o que eu tô colocando aqui. Isso também é informação do exercício. Tá vendo que ele me dá parcelas variáveis. Aí ele está colocando aqui, né, o componente 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Né, porque eu preciso, né, da definição desses componentes para eu calcular o CG. Né? Eu preciso de um referencial, claro, todo mundo sabe isso. Né? Ou seja, o CG, né, de cada um desses componentes em relação ao referencial. E aí a gente vai, né, determinando o passeio do CG, colocando, né, essa situação de peso da frente para trás e de trás para frente para a gente enxergar esse passeio aí do CG. Então ele está me dando aqui situação do componente 1, 2, 3, 4, 5, que é a aeronave vazia, o peso mínimo dela e o máximo, e o braço está aqui, tá vendo? Ó, 1.708, né, essa situação do peso vazio.
2.414,1 Newton, né? Perfeito, bate com a figura. Depois, né, o combustível, e aí 166,9, 303,7. Eu corrigi esse valor, porque já era uma coisa que eu já tinha encontrado, né, de erro lá no material do Scode. Eu corrigi aqui, mas vamos ver esse componente 2. Esse componente 2 está aqui. Vamos ver o braço dele em relação a x, porque o que a gente vai fazer é o CG em relação à referência, né, a y, né, ou seja, na posição x. 2.413, tá aqui certinho. O óleo, ele tá me dando 35,6. Bate com essa condição do litro que ele me deu, do volume, para calcular esse peso aqui, né? A gente calcula a massa, depois multiplica por 9,8 ou 10 aproximadamente, encontramos esse 35,6. Só que ele colocou, né, o mínimo e o máximo, esse valor, manteve, né, no braço de 0,589. Olha o braço dele aqui, o óleo, perfeito. Depois ele colocou aqui, componente 4, piloto, aí o peso mínimo e o peso máximo, né? Ou seja, aí eu fiquei sem entender, Rafael. Ele está colocando um piloto, né? Se eu dividir isso aí por 10, de 44 quilos em um piloto em média de 75,6, eu não consegui entender assim fisicamente, né? Essa aeronave ela é projetada para um piloto com peso no mínimo desse e no máximo esse peso, é isso? Desculpa, eu não acompanhei essa parte. Eu estava confirmando a densidade para você. Desculpa, gente, eu estou demandando bastante o Rafael. Pode ser outra pessoa, tá? Quem está aqui também é o... Ah, Débora. Não, porque eu falei assim, que ele está me dando o componente 4, que é o piloto. E aí ele está colocando um peso mínimo e um peso máximo, tá? Na lógica aí do passeio do CG, para se caracterizar o passeio do CG, em função da porcentagem da corda média aerodinâmica. Aí ele está colocando um piloto de peso mínimo de 445 newtons e um máximo de 756,5 newtons. Ou seja, se a gente dividir isso aí por 10, dá um cara de 76 aproximadamente quilos e um cara de 45 quilos. Tem isso mesmo para esse tipo de aeronave, né, mais basicona, aquelas aeronaves que a gente encontra lá, né, de taxiamento, né, de táxi aéreo, né, essas aeronaves mais basiquinhas como essa daqui. A gente tem esse limite mesmo de peso do piloto por conta, né, sei lá, do envelope de passeio de CG já estabelecido pela fabricante da aeronave? Ele me deu aqui um valor de 44,5 quilos. Aí, o passageiro, ele não me deu esse peso mínimo, ele só colocou aqui um peso máximo de passageiro. Eu não identifiquei esse passageiro aqui no Scode, né, na solução do Scode. Na solução do Volney, ele colocou como o copiloto, né? A gente vai observar. Ele me deu o braço, né, dos dois, que eles estão na mesma posição. Esse 0,72 gramas por centímetro cúbico é da gasolina, né, do combustível. E o do óleo, aí vamos pegar um genérico aí e tentar colocar a densidade só para a gente depois conferir. Né, porque são esses elementos que eu estou colocando para você interpretar. Porque depois você vai pegar esse exercício, vai ter esse monte de incoerência. E não é simplesmente dizer assim, não, foi o Scode que fez, foi o Volney que fez, está certo. Não, vamos analisar esses dados e tentar enxergar, né, se realmente faz sentido ou não. Né? É esse o sentido do exercício. E a bagagem também, ele colocou aqui uma posição de peso mínimo, posso voar sem nenhuma bagagem, ou também deve ser isso, né? Eu posso voar sem nenhum passageiro, né, sem nenhum copiloto, e com um copiloto de peso máximo de 756 newton. E eu posso voar sem bagagem alguma, zero, e posso voar
não é, com 356 newton no máximo de bagagem na posição... essa é a 5, né? Aqui ele colocou 2.210, que está aqui, 2.210. Então, aqui, né, tá batendo bonitinho. Aí, ele me dá aqui a questão do cálculo, né, que vocês vão implementar na tabela. É só colocar nessa coluna aqui essa expressão, né, porque é como geralmente se apresenta o cálculo do CG em relação a essa porcentagem, né, onde, né, nessa fórmula, a posição do centro de gravidade em porcentagem da corda média aerodinâmica. Isso daqui é a posição do centro de gravidade em relação ao sistema de referência que a gente está dando, ou seja, é a coluna F, tá? E o XC //, a posição do bordo de ataque da corda média aerodinâmica em relação ao sistema de referência, que foi dado aqui, não é? Ó, posição do bordo de ataque, corda média aerodinâmica, está aqui dado. E o C //, o valor da corda média aerodinâmica, também que foi dado no problema. Então, todos esses elementos necessários para o cálculo, ele foi dado. Aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui. O que é que acontece? Aqui é a solução vocês vão fazer, mas aqui é o posicionamento, né? O posicionamento desses elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, e depois a evolução, né, da posição, né, do movimento do CG para situações de peso mais à frente, da frente para trás e de trás para frente. É isso que vocês vão ver aqui. Tá vendo que ele vai colocando piloto, né, passageiro, bagagem, e depois ele faz o contrário, né? Depois ele né, faz o contrário, né, que é bagagem, piloto, passageiro, tá? Ele faz a construção da posição do CG para situações mais avançadas e mais atrás, né, da minha referência, tá? Mas ele começa com essas 5 posições. Então, a gente vai comparar isso daqui, que foi feito lá na nota de aula pelo Vonei, e pelo Scode fez, tá? Então, peso vazio, 2514.1, tá diferente, né? Porque né, possivelmente foi um erro de digitação. Aqui, né, vale só se lá no Vonei ele me deu isso. Não, ele já começou, né? Ele já admitiu que isso daqui era nesse peso. Ele não me deu essa informação. Tudo bem, não tem importância. Ele só mudou o peso aqui. Não estou enxergando incoerência nisso. Só foi um outro valor de peso, né? O braço dele. Combustível mínimo. Aí ele colocou aqui, o Vonei, 25,9. Né? Combustível mínimo. Né? O que ele tinha colocado aqui, né? Combustível mínimo, 25,9. Perfeito. 25,9 litros, me dando 166,9. Está batendo aqui e está batendo aqui. Então, eu alimentei isso daqui. Aí o óleo, né? O óleo, né? 35,6. Aqui ele me deu o óleo, 35,6. Ele encontrou isso daqui a partir do volume de óleo que está na aeronave. Como ele calculou, a gente precisa aí, né, da densidade para conseguir enxergar esses valores. Vocês, né, conferem bonitinho isso daí depois. Aí vem piloto 445. Piloto 445. Ele me colocou aqui, né? Piloto leve 445, né? Ele colocou aqui o pilotozinho leve. Aí aqui eu deixei ele também, 445. Aí vem, aí agora começa, né, justamente aquela nomenclatura de pesos, né? O peso mínimo de operação é justamente quem? É o que ele fala aqui, né? O peso mínimo de operação é a soma disso tudo daqui, né? Vamos ver, ó. É a soma disso tudo daqui. Vamos ver se é. Vou colocar aqui igual. Será que é assim? Soma.
Será que eu tenho que dar aqui igual Excel? Disso até aqui, fecho. Não. Ou não preciso do parêntese. Soma. Soma. Como é que ele está dando? Retorna a soma de uma série de números ou células. Por que ele não aceitou? Daqui, esse. Até aqui. Aí, deu certo. Perfeito. Então, ok. Bateu. 3061.6. Só que o dele vai estar diferente porque ele está com 1000 a mais, né? Não, 100 a mais, né? Tá certo. Então, mas vamos comparar com o dele. 3061.6. Aí ele começa a colocar aqui, né? Piloto. Piloto. Aí ele me coloca... Aí eu não entendi. Eu não entendi porque ele colocou 311.5. E o Vonei também me colocou 311.5 e ao invés de ele chamar piloto, ele chamou copiloto. E esse valor de 311.5 é, na verdade, a diferença entre 756 e 445. Alguém consegue me explicar? Por que ele não colocou... Eu não consegui entender. Ó. 311.5 é justamente essa diferença. Entre o peso mínimo e o peso máximo, ele colocou uma média. Será? Porque ele já está colocando ali... Ele já está colocando o piloto leve. E, na verdade, a situação crítica seria o piloto mais o copiloto não passando de 756. Eu não poderia ter os dois? Será que é isso? 756 mais 756? Hein, gente? O que eu estou entendendo disso, ele está considerando um piloto só. Mas lá no número 4, piloto leve, ele colocou, sei lá, algum valor de um piloto muito leve ou coisa assim, para calcular o peso mínimo de operação. Então ele está considerando que o cara tem que ter pelo menos 45 quilogramas. Né? Legal. E daí então talvez em piloto ele considera a diferença, o quanto que poderia quanto tem diferença entre um piloto leve e aquele máximo que ele está considerando. E o máximo que ele definiu. Faz sentido, é isso mesmo. Perfeito, então é 756.5, 445. Mas é bom discutir isso, por quê? Porque depois quando você vai, né? Refaz aí, reproduz, né? E aí a gente fica sem entender, né? Agora a gente consegue enxergar, né, 311.5. Vamos para o próximo, né? Aí eu tenho o peso parcial, que vai ser, que ele chama 5 mais 6, que é esse, né? Deixa eu ver o 5 mais 6 que ele define aqui, né? Cuidado que o 5 mais 6 não é o... Não é, aqui vai ser mesmo, né? Porque tá numerado bonitinho, né? É esse, né? É esse mais o 6. Que me deu 3.506.60. Vamos lá ver com do Scode. Não, esse foi 5 mais 6. 5 mais 6. 3.061 mais 311. Foi que valor aqui que ele colocou? 3.373.1, né? Que é
361,6 mais 311,5. 330. Então a conta lá, a célulazinha fez errada. Acho que você colocou para somar o C5 com o Ah. C6. Qual é? É esse É o C6 mais esse, não é? 7. É esse aqui, né? Agora deu certo. 3.373.10. Aí, vocês estão entendendo agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo, vocês vão ver que tem um mapa de passeio do CG. Ele está colocando, primeiro, situações mais à frente do CG, ou seja, a partir dos pesos mais à dianteira, e depois vocês vão ver lá embaixo que ele começa a colocar primeiro os pesos da parte mais traseira, para enxergar esse passeio possível. Aí o passageiro agora, aqui, ele colocou 756,5, né? 756,5, perfeito. 756,5. Aí a gente tem agora o peso parcial de 7 mais 8. Aqui é uma outra nomenclatura, aí vocês têm que identificar, né? É esse mais esse, me dando 429 e... Alguém corrigiu? Ou fui eu que deletei? Deixa eu ver. É esse mais esse. Deixa eu ver. 429,60. 429,60. A bagagem 356. A bagagem 356. Legal. O peso parcial aqui 9 mais 10. Tá acabando, gente. Tá acabando. Porque depois vocês vão terminar esse exercício. 9 mais 10. 4.485,60. Combustível máximo. O combustível máximo está aqui na tabela. Quanto foi o combustível? 313,7. Vamos ver. Combustível 303,7. E no dele... Então, aí eu não entendi, tá vendo? Eu concordo com o Volney, porque tá vendo que aqui o combustível máximo ele colocou 146,8. E aí o Volney colocou aqui combustível... Cadê? Combustível 313,7. Por que ele colocou a diferença? Ó, combustível 313,7, 166,9. 146,8. Ele colocou aqui 146,8. É de acordo com o peso mínimo de operação? Hein, Rafael? Será que é o combustível mínimo? Seria isso? Mas o peso mínimo de operação, ele define o peso mínimo de operação. Aqui é o mesmo peso mínimo de operação. Combustível máximo. É isso, eu não entendi também, não. Que eu ele vou, fez. eu vou ficar com o Volney. Esse combustível máximo não foi a mesma lógica que ele fez com o piloto? Tipo, primeiro ele colocou o piloto leve e depois, quando ele acrescentar o piloto, ele soma o peso da condição máxima. Perfeito. Então, eu acho que o combustível máximo é a soma da condição em que tem o combustível máximo, não é? É, porque aqui, ó, veja... A gente fez até comparando, né, o que o Volney fez, ele fez bagagem, peso parcial. Aí o peso parcial está diferente, né? Ele me dá o Volney colocou um elemento aqui antes, tá vendo? Ele colocou um combustível 12,3 litros. Esse combustível é o quê? O óleo? Combustível... Óleo, não... Acho que eu entendi o que ele falou, acho que foi o Matheus que falou, Sim. né?
no item 2, ele colocou combustível mínimo. É isso mesmo, tem lá em cima, né? Perfeito, perfeito. Tá certo, gente. É essa mesma lógica também. Desculpa, isso mesmo, tá? Porque é isso mesmo. Então, perfeito, matou. Eu não tinha entendido que ele já tinha colocado o combustível mínimo de operação. É isso mesmo. Obrigado. Então, aqui vai ser 313,7, né? Menos 166,9. Então, 146,8. Legal, gente. Muito bom. Perfeito. Então, aqui vai ser 146... 146,8. E o peso total, né? O peso total é esse parcial aqui, mais esse aqui. 4.632,4. Já estou cansando, gente. Aí volta, tá? Aí o que acontece? A gente aqui, né, recebe o peso mínimo de operação, que é esse daqui. Será que ele vai aceitar? Foi. Combustível. Aí o que acontece? Nessa situação aqui, a gente fez o movimento do CG, né, colocando cargas a partir de posições mais avançadas. E o que a gente vai fazer agora, né, é a partir do peso mínimo de operação, calcular, né, o passeio do CG agora para a situação de cargas sendo colocadas primeiro da parte mais atrás do avião para frente. Então, aqui ele vem com combustível máximo, que, de novo, vai ser naquele valor, né, de 146,8, ok. Aí, o peso parcial, que é esse mais esse. A bagagem, que vale quanto? 356. Perfeito. A bagagem 356. Esse peso parcial, que é esse mais esse. O passageiro, né? Passageiro 18, 756,5. Só que nesse peso mínimo de operação, o peso mínimo de operação, ele não pegou o piloto leve? Por que aqui que ele está colocando 700 e tanto? Não, foi a mesma lógica daqui, não é? Ele colocou um piloto, né, com a diferença e o passageiro completo, né? Então aqui ele trocou, né, ó. Bagagem, o passageiro ele colocou completo, tá certo. E o piloto depois é que ele fez a diferença, tá certo. Então, passageiro 756,5. Aí eu preciso aqui completar 19, 20 e 21. 20, 21. Aí eu vou ter 19, peso parcial, que é o 5 mais o 18. Depois eu vou ter o 20, que é o piloto. E depois o 21, que é o peso parcial, 19 mais 20. Legal. E aí eu peço que vocês completem, né? Porque, na verdade, né, é algo muito simples. Eu acho que o mais complexo da determinação do CG é você enxergar essa lógica, né, do que a gente discutiu, que é estabelecer uma coluna onde você vai caracterizar as nomenclaturas de peso, para depois você comparar o passeio do CG a essas nomenclaturas, né?
para situações mais à frente e mais atrás do CG, ou seja, colocando-se peso a partir do peso mínimo de operação da frente para trás e colocando-se peso a partir do peso mínimo de operação de trás para frente, tá? Só vamos completar aqui esse peso parcial, que é o 5 mais o 18, 3.818. Não, aqui esse peso parcial é 17 mais 18, 19 mais 20, desculpa. Aqui é 17 mais 18 e 19 mais 20. 19 mais 20, deixa eu só conferir lá. 5 mais 14, 15 mais 5 mais 14, 15 mais 16. Aqui é 15 mais 16. Deixa eu ver aqui. Esse é 15. Mais 16. O 15 é o C18, né? Então, C18, 3.564,4, depois 756,5. Esse é o 17. Já corrigiu, Rafael? O 17 mais o 18, que é o 21 mais o 22. Ops. Não. Mais o 20. Esse aqui é o 18. É esse mais o 20. É o 20. 4.320, certo? Depois o piloto, a diferença, não é? 311,5. E finalmente esse daqui, que é esse mais esse. Muito bom, muito legal, gente. 4.632,40. Perfeito. Então, agora a gente já discutiu bonitinho isso daqui. Eu tenho os braços, né? De cada uma dessas situações aqui definidas, bonitinho. E aí vocês calculam, né? Os momentos estáticos, depois a posição do CG, que é quem? Né? A razão entre o momento estático sobre o peso, né? Isso daqui vai ser a razão entre elementos dessa coluna, da coluna E e da coluna C, e finalmente os elementos da coluna G você vai alimentar segundo aqui essa expressão, tá? Que a gente está definido, que está definido aqui no exercício, perfeito? Então, no próximo momento síncrono, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre diagrama VN e, de alguma forma, fazer um fecho, né, nessa introdução à engenharia de cargas, trazendo algo mais palpável no sentido de carga para tensão, né, no viés mais macro. A gente vai utilizar muito aquela referência lá que eu dei aberta para vocês, aquela referência lá da Holanda, né, da Universidade Holandesa. Tá? Para a gente amadurecer alguns elementos aí. Perfeito? Então, eu vou terminar aqui a gravação. Todo mundo aí de dedo cruzado. Deixa eu chamar ela aqui. Calma aí, deixa eu respirar. Eu vou fazer isso com calma. Eu não quero aqui perder 2 horas de aula. Por que esse negócio aqui não está vindo? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar aqui. Eu não vou fazer nada apressado. Vou interromper, vou voltar aqui. Dúvida: a velocidade calibrada é corrigida para erros de posicionamento? Seria devido a ângulos? O que seriam esses erros? Igor, coloca lá no... Já colocou lá no slide? Ai, tá aqui. Olha só, gente. Vocês estão de prova, que eu tô com calma. Eu não quero perder
Coloca lá, Igor, que aí o Rafael tenta ajudar, eu tento pesquisar um pouco também, a Débora, a Bárbara, né, o pessoal todo, né, que não assistiu, né, esse momento síncrono, mas que vai depois ver o vídeo, a gente pode colaborar lá. Porque essas questões elas são bem difíceis para mim, Igor, realmente, tá? Eu não domino tanto, né? Mas a gente tenta aprender e tenta ajudar. Tudo bem? Então agora eu vou terminar a gravação, perfeito? Até o próximo momento síncrono. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Espero que dê tudo certo, que eu não vou aguentar mais fazer um outro vídeo de 2 horas sobre esses pontos aqui, tá? Vamos lá.